A nova medicina germânica, ou Germânica Heilkunde, como é chamada mais recentemente, é o que explica o surgimento de cada doença no corpo. Ela vê a doença como uma reação natural pré-programada no corpo que possibilita o corpo a continuar vivendo. É uma adaptação do organismo que sofreu uma situação conflituosa, um trauma vivido, desperta essa reação no corpo e essa reação dá sintomas que são tratados como doença pela medicina atual. Cada doença tem um ciclo, desde um resfriado, uma dor no corpo, uma gastrite, até uma doença mais séria, uma depressão, uma ansiedade, um câncer. E para que esse ciclo se cumpra, muitas vezes a pessoa deve resolver o que não foi resolvido com relação a esse conflito que ela viveu, essa situação de perda, medo, essa contrariedade com o seu território, o que ela está vivendo naquele momento deve ser resolvido para que o corpo responda de forma positiva. Então, nessa linha, a germânica, ela não é uma opção de tratamento ou um método que você pode eleger se vai ou não vai utilizar. Ela é uma forma como o corpo reage e está acontecendo desde muito antes de ser descoberto com todos. Também não é uma técnica vaga que vai dizer que essa doença ou aquela pode acontecer com uma ou duas pessoas. Ela acontece com todo mundo e deveria ser analisada como primeira escolha de tratamento para quase todos os doentes, aí excluindo intoxicações, envenenamentos, contusões traumáticas, traumas físicos. O próximo passo deve ser encontrar uma situação conflituosa nessa história da pessoa, no seu passado ou no seu presente, que está provocando uma reação indesejada no corpo da pessoa. Então, essa relação doença-conflito, ela já foi descrita pelo Dr. Hammer e ela é altamente específica. Que tipo de conflito vai provocar que tipo de doença, em que parte do corpo, que tipo de reação vai ser vivida pelo paciente. Então, a partir do sintoma do paciente, da época em que os sintomas começaram, é fácil de um terapeuta, alguém experiente, né, constatar que tipo de conflito, em que época que ele aconteceu para aquela pessoa, para aquele paciente. Então, a informação é a grande riqueza da nova medicina germânica. Quando você sabe o que está acontecendo e por que está acontecendo aquilo no teu organismo, você consegue mudar o foco da atenção. Ao invés de olhar para o corpo, para o estômago, para o mau funcionamento renal ou para uma dor, você pode olhar para o que provocou aquilo, para o conflito que deve ser resolvido, que deve ser superado, que deve ser trabalhado. Esse conhecimento devolve a responsabilidade de cada um de nós sobre o próprio corpo, sobre a própria saúde. Saber que temos que consertar as coisas, se livrar de algumas, superar outras para que o corpo responda positivamente. Do mesmo jeito que a resposta negativa ocorreu antes para provocar uma doença, o corpo é capaz de responder positivamente quando você conserta o que estava errado na sua história, no seu passado. Existem muitas terapias que tentam associar o passado de uma pessoa conflituoso ao seu estado de saúde atual, mas nenhuma dessas terapias é tão específica quanto a nova medicina germânica. Então, aos poucos, você também vai descobrir essa nova medicina e se beneficiar dela. Um abraço.